Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, muitas pessoas estão falando sobre uma nuvem de poeira, né, que está avançando aí pelos países. E você vai ver aqui uma matéria da própria mídia, aliás nós vamos ver juntos que ela já está avançando aí em direção aos Estados Unidos e pode chegar sim ao Brasil. Inclusive é palavra da própria mídia, né? Porque quando a gente fala aqui é teoria da conspiração, é sensacionalismo e esse tipo de coisa. Então vocês verão aqui comigo que de fato a própria mídia está noticiando isso. A gente vai ver aqui juntos e eu vou tentar deixar a imagem o pior possível, como sempre, para que não dê problema com direitos autorais, porque hoje em dia tudo é direitos autorais. Então vamos ver aqui, meus caros irmãos, vamos lá. Uma nuvem de poeira vinda do deserto do Saara atravessou o Atlântico e deve afetar a qualidade do ar nos Estados Unidos neste fim de semana. O fenômeno também deve atingir o Brasil, mas com menor intensidade. Prédios escondidos. Aqui eu vou dar uma pausazinha, família, porque eu acho interessante demais, porque todos os problemas agora, vocês podem perceber isso, é geral. Você que está desperto, você que presta atenção nas entrelinhas, todo problema, né, vocês devem estar vendo isso, todo problema que acontece em um lugar, ele agora se espalha pelo mundo todo. De antemão, eu já vou dizer aqui a minha opinião, embora eu não possa provar, mas a minha opinião sobre isso, eu nem vi a matéria ainda, mas eu já digo que isso é o Projeto HAARP. Isso é um teste do Projeto HAARP. Na minha humilde opinião, eu penso que é isso. Não tenho dúvida disso. É comum que aconteça uma tempestade. Esse fenômeno, inclusive, dessa nuvem de poeira acontece sempre lá, mas nunca nessa proporção. Acredito que eles mesmos devam confirmar nessa matéria, a gente vai ver aqui juntos. Mas, meu caro irmão, não sei como é que as pessoas conseguem engolir esse tipo de coisa, sabe? Desde que a gente se entende por jeito, nunca se ouviu falar nisso, mas agora todos os problemas são globais. Você vê, a gente está enfrentando a pandemia. Qual é o setor ainda que continua funcionando? É o da agricultura, não é? Principalmente da agricultura, para que as pessoas fiquem em casa, não pode faltar alimento. E aí, de repente, aparece uma nuvem de gafanhotos aí, que pode colocar tudo isso em risco. Tudo bem, se passa. Agora você sabe que esse maldito vírus que está aí, essa pandemia que a gente está enfrentando, ela afeta principalmente os pulmões. E aí vem uma nuvem de poeira dessa, que vai dificultar ainda mais a qualidade do ar, vai piorar a qualidade do ar. Cara, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, das duas, uma, ou realmente estamos no início das dores, que eu também acho isso bem válido, já falei em vários vídeos aqui o porquê é que eu também acredito nisso, mas ao mesmo tempo eu não deixo de colocar ali, né, vamos dizer, em espera, que isso possa estar sendo causado. Vamos continuar vendo a matéria aqui, porque é impressionante como é que só nós que somos chamados de conspiracionistas é que percebemos essas coisas. É incrível isso. Vamos lá. Prédios escondidos por uma névoa. A Havana, a capital de Cuba, foi atingida em cheio pela nuvem de poeira. Ela percorreu mais de 8.000 quilômetros. Do deserto do Saara, chegou a Porto Rico, San Juan, e em seguida subiu até Cuba. Ela é chamada de nuvem de poeira Godzilla e acontece quando ventos quentes sobre o Saara levantam a areia do deserto africano. O fenômeno acontece todos os anos, mas acabou se intensificando em 2020 e se tornou uma das maiores tempestades a atravessar o Oceano Atlântico em décadas. É engraçado que ao mesmo tempo que ela diz que isso sempre acontece, ela diz que mais nunca dessa proporção. E aí o assunto deveria se aprofundar aí, tá? Então o que é que causou isso? Com certeza eles vão vir com aquela velha história de quê? De aquecimento global. Pra quê? Pra taxar os países de novo, naqueles países que supostamente não conseguem baixar a sua taxa de poluição, para eles cobrar um imposto sobre isso. Eu vi muitas pessoas falando do último vídeo que a gente postou, que inclusive a audiência foi péssima, como sempre, né? Toda vez que a gente fala um assunto mais polêmico, o vídeo é boicotado. E aí a gente falou sobre a privatização da água, e as pessoas disseram, olha Davi, só tá faltando agora privatizarem o ar. Pois é, você já está vendo os primeiros passos para isso, porque se começarem a dizer que esses problemas climáticos são culpa do aquecimento global, os países terão que baixar as suas taxas, né, de poluição, e se não fizerem isso vão ser taxadas. E quando fala assim, vamos taxar tal país, você acha que eles vão taxar o país mesmo? O país estrutura, o país político, ou o país cidadãos, que é quem é a riqueza real de cada país? Você, cidadão, seja de qualquer país, tá ali trabalhando, tá suando, tá fazendo as coisas acontecerem.
Você é a riqueza real. Entenda isso, meu caro irmão. Você é a riqueza real. Então, dessa maneira, quando eles falam, vamos taxar tal país, ele está dizendo, vamos taxar tal povo. E a desculpa vai ser o aquecimento global. Vamos lá continuar aqui que a gente já entra com o raciocínio disso. Vamos lá. Terrível a situação. É tão grande que pôde ser visto do espaço. Em um programa de TV, o diretor de epidemiologia do Ministério da Saúde cubano alertou que crianças, idosos e pessoas com asma e alergias devem se proteger. Crisis de asma, los asmáticos se podem apresentar. Agora um sistema de alta pressão está empurrando a nuvem de poeira aqui para os Estados Unidos e já rebaixou a qualidade do ar de Miami para moderada. A previsão... Tá vendo? Já baixou a qualidade do ar. Então isso num momento em que o mundo enfrenta uma pandemia, não é? Que justamente danifica os pulmões. Ali também ela fala que os principais prejudicados são as pessoas que já estão doentes, não é? Como pessoas que têm asma e esse tipo de problema respiratório. Então, meus caros irmãos, é incrível. Você vê que a própria repórter está de máscara ainda. Está de máscara. Nós nem sequer saímos de um problema e já estão criando outro. Sabe? E uma coisa encaixando com a outra. Sabe? Para danificar justamente aqueles que ainda conseguem se manter em casa, se protegerem desse sungamonga que está aí. Então eu não acho que isso aconteça por acaso. Você pode acreditar que seja de fato os princípios das dores, né? Lembrando inclusive que no carnaval do Brasil deste ano de 2020 eles usaram isso para dispersar as chuvas das grandes cidades, para que não houvesse nenhuma chuva pesada onde estava acontecendo os focos das festas. Nós falamos disso aqui e já repetimos em vários vídeos. E agora essa nuvem de poeira, que chamaram de Godzilla, né? Godzilla, olha só que nome atraente, a nuvem Godzilla. Aí bota um especialista de todos os tipos para falar. Só não coloca um que diga, olha, isso aí foi causado por isso e isso e isso. Não tem. Simplesmente não tem. O negócio é dizer que aconteceu e que é normal. Não explica o porquê que essa é maior, mas explica que é normal. A ideia da matéria é essa, explicar que, olha, isso aí é normal, acontece todos os anos. Agora esse ano aconteceu com mais força, a maior. Tá, mas por que foi maior? Não explicam. Eles não pegam dados que coloquem ali para você poder questionar, para você também fazer um estudo em cima desses dados e questionar os caras. É igual as reformas de Guedes, né? Do Paulo Guedes, o Paulo Jegues. Ele faz e diz, olha aí, ó. Agora, os dados que eu cheguei a essa conclusão são sigilosos, eu não posso mostrar para vocês. Você simplesmente tem que aceitar a conclusão dos supostos estudos que ele fez. Foi assim com a reforma da Previdência, está sendo assim com as privatizações. É incrível isso. Então, da mesma maneira, os caras aí dizem, olha, essa nuvem é normal, mas essa ficou maior. A gente não sabe como foi, mas deve ser o aquecimento global. Tá, mas cadê os dados disso? Não tem. É assim que funciona. Vamos lá. Moderada. A previsão é que a tempestade de areia deve chegar com força aos estados do sul no final de semana. Na Flórida, autoridades pedem que pessoas com problemas respiratórios fiquem em casa. Isso porque, junto com a poeira, a nuvem leva materiais prejudiciais para a saúde, como fósforo e mercúrio, além de vírus, fungos e bactérias. A nuvem também pode chegar ao Brasil, mais precisamente ao estado do Ceará. Os impactos não devem ser tão grandes quanto nos Estados Unidos e em Cuba, mas a coloração do céu pode mudar. O que pode acontecer é talvez termos um nascer ou pôr do sol mais bonitos, com o céu um pouco mais alaranjado do que o normal. Você vê, né, meu caro irmão? Justamente no Ceará, onde as pessoas já sofreram tanto com esse sungamonga aí, com essa pandemia terrível. E aí essa nuvem pode chegar lá. Eu não sei, meus caros irmãos. Nessas horas que eu realmente prefiro perguntar a vocês, porque dá pra gente pensar que estamos mesmo no princípio das dores, que esse é o começo do fim mesmo, e que a volta do Messias está próxima. E ao mesmo tempo também não dá pra descartar a ideia do HAARP tá entrando em ação, justamente nessa hora, para talvez terminar o trabalho que a pandemia não terminou. Não sei, tem gente que pensa assim, tem certeza disso. Eu não tenho certeza, não é? É uma teoria, é uma possibilidade, na minha opinião. Pelo que a gente já viu aí do HAARP, não é? Que antes era uma teoria da conspiração, mas hoje ele já diz, não, existe sim, mas é um estudo, ainda estamos tentando e tal. Mas já vimos países reclamar, né? Pedir explicações sobre
essas bases, supostas bases do RAP, e até aqui o que a gente sabe é que ele faria justamente isso. Seria capaz de fazer tempestades, inundações e tudo mais. Eu não vou entrar muito nesse detalhe porque senão o vídeo acaba que sendo bloqueado, não é? Hoje você não pode falar mais nada porque eles já classificam como fake news e você não pode falar nada. Então eu não estou afirmando aqui, mas que algo muito grande está acontecendo aí, meus caros irmãos, vocês podem ter certeza. Algo que não vai destruir a humanidade, na minha opinião, mas vai mudar muita coisa que a gente conhece. Vocês podem ter certeza, a economia vai mudar, a forma que as pessoas negociam, inclusive a forma que as pessoas se tratam. Hoje você vê dificilmente uma pessoa dar a mão à outra. E depois dessa experiência que nós estamos tendo aí com esse Sungamonga, e que pelo jeito vai durar até o próximo ano mesmo, eu estava vendo sobre essa vacina da Oxford, né, que está sendo testada em 2.000 voluntários, que está na linha de frente. Esse pessoal vai apresentar os exames, né, para ver se deu tudo certo, e aí isso volta lá para a faculdade para ser estudado. E aí depois lá para frente, talvez em setembro, novembro ou até no próximo ano, é que eles liberem a vacina somente para casos de emergência, porque precisa de vários testes aí, não dá tempo de fazer. Então sempre aquela burocracia, sempre aquela coisa, e quem sofre sempre com isso é a população. Então quanto mais tempo a gente passa nesse isolamento, né, acostumando com essas novas regras, usar máscara, não dar a mão às pessoas, não abraçar nem nada do tipo, ela tá mudando a nossa cultura. E você vê que isso serviu para mudar a cultura mundial. Não é só do país, não é só de um estado, não. É global. O mundo todo mudou os seus hábitos. Já mudaram os seus hábitos. Vai ser muito difícil as pessoas voltarem atrás. Talvez daqui a alguns anos, a nova geração, não sei. Mas o fato é que tudo isso aí está servindo para mudar o mundo como a gente conhece. As regras, não é, do velho mundo, como eles gostam de classificar, já estão no fim, já estão passando. A gente viu vários políticos, como o Lula mesmo, que deveria estar preso inclusive, dizendo o tempo todo que precisava se criar uma nova ordem mundial. E agora, meus caros irmãos, estamos bem diante disso e estamos vendo os motivos que vão levar a isso. Inclusive, tá aí essa nuvem de poeira, né, que está passando por vários países e, segundo a própria mídia, como você viu, pode vir até para o Brasil. Então, meu caro irmão, gostaria muito de saber sua opinião. Eu, sinceramente, não sei nem mais o que pensar, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita informação e desinformação no meio dessas informações, e fica difícil a gente dizer é tal coisa. É por isso que eu prefiro aqui, inclusive, apresentar os fatos, mostrar as minhas dúvidas sobre esses fatos e a gente discutir aqui juntos, né, através dos comentários, através do chat aí. A gente vai tentando entender e chegar a uma conclusão melhor, porque nesse caso eu acho que é impossível qualquer pessoa dizer, olha, é assim e acabou, né? Quem tenta só faz papel de otário mesmo, e as pessoas logo veem que o cara somente está pagando de sabidão ali. Então é isso, meus caros irmãos, eu gostaria que você deixasse o seu like aí, se puder, por favor, compartilha, porque se tem uma chance, né, de a gente talvez adiar um pouco isso, é somente mesmo com a informação. Quanto mais pessoas souberem o que eu sei, o que você sabe, mais difícil fica para o sistema implementar, avançar na maldita agenda global. Então fiquem todos com Deus, um abraço e que o nosso Yahushua acompanhe e proteja cada um de vocês. Se eu puder dar um conselho a você, meu caro irmão, ore. Se apegue mais com Deus, aumente a sua espiritualidade. É a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento, até pelo sim, pelo não, não é? Então fiquem com Deus e agora sim, fui.